mesoterapia, os mesocoquetéis. Aqui está o Mixval. Então, ele é usado para tratamento de rugas, tá? Flacidez, e podemos aplicá-lo tanto em rosto quanto em corpo, ok? E ele pode ser usado em injetável, derma roller, dermapen e apressurizado, tá? Quem faz os injetáveis são os profissionais da área da saúde, médicos dentistas e médicos. E também tem algumas esteticistas que fazem, né? Mas não é o indicado, ok? O Evolais, né? Como eu estava dizendo, ele já diz tudo. O nome Ice, então ele é indicado para a área do olho, tá? Mas o Evolais em si, ele trata bolsas e olheiras. E ele também ajuda um pouquinho aí na pigmentação, tá? Então, como a gente tem aquelas olheiras bem escurecidas, a gente consegue também fazer a aplicação dele. Eu, particularmente, como sou dentista e posso fazer a aplicação injetável, eu prefiro que esse seja feito injetável, tá? Mas também dá para ser feito no microagulhamento, né? Nós não temos um resultado tão bom quanto nós injetando, ok? E também são 10 frascos com 5 ml. O Style Eyes, tá? Ele já funciona mais para aquela também, que é para a área do olho, mas ele não funciona para bolsa e olheira e um pouco da pigmentação. Então, ele já funciona para a gente colocar ali, fazer a aplicação dele em volta do olho para aquelas rugas fininhas que nós temos ao sorrir, tá? E há também quem tem, quando está estático, tem aquelas rugas lá delimitadas e marcadas, tá bem? Eu gosto bastante do que? Fazer uma mescla com os dois, com o Evolize e o Style Eyes, tá? Porque a ruga com certeza vai estar presente e também o Evolize a gente já consegue tratar a pigmentação, bolsa e olheiras profundas, certo? Certo. O Lifton Hard, tá? Então, ele já fala aí para a gente fazer rosto, pescoço e decote, tá? E ele também é para rugas, flacidez e manchas, tá? Então, a gente consegue também fazer uma associação em conjunto lá com o Mixval, que nós falamos lá em cima, tá? Então, basicamente, a mesoterapia, a gente sempre vai trabalhar com aplicações por sessão, tá bem? E todos eles, a maioria vem, todos eles, na realidade, vem 10 frascos com 5 ml. Um frasco de 5 ml a gente consegue fazer aí para umas 3, 4 aplicações. E a grande pergunta da maioria dos profissionais são, tá, eu venho um frasquinho, né? E como que depois, se eu vou abrir ele, eu perdi a mescla? Não, tá? Então, no caso, se a gente for fazer um caso um dia, eu vou abrir, porque aí em cima tem um lacrezinho, então a gente abre esse lacre e a gente faz a retroinjeção do produto, passando para a seringa que nós vamos usar, tá? Então, dali a gente consegue sempre guardar em frigorífico e ele tem a validade aí de no mínimo 6 meses, tá? E há quem diga que a maioria das marcas falam que é mesmo para vender, né? Mas a gente não perde os efeitos, não perde a parte da esterilização, então a gente consegue ter aí um produto por um bom tempo, tá? Então, abri o frasco, fiz a retroinjeção do meu produto, vou fazer a aplicação, sobrou, eu guardo, tá? O que está no frasco, agora o que está em seringa, não, né? A gente ou guarda e para usar no mesmo paciente, ou descarta, tá bem? O Idemial também é para a área do rosto, tá? E ele é para a parte de prevenção, tá? Do envelhecimento cutâneo e para estrias. E ele é indicado para a gente usar em rosto, decote e corpo, tá bem? Gosto também de falar para elas usarem com associação lá com o Mixial. Então, os mesocoquetéis a gente basicamente sempre faz uma mescla com eles, tá? Porque cada um tem o seu princípio ativo. E isso vocês não precisam saber, tá bem? De imediato. Até porque quem estudou sabe todas as denominações, todos os ativos que tem nessa mescla, tá bem? O GenHair é o nosso único aí, a nossa única solução, nosso único ativo que nós usamos para cabelo, tá? Então, ele ajuda aí para queda, fortalecimento, e todos, como eu disse,
dá para ser feito injetável, microagulhamento, derma-roller ou derma-pen, tá bem? E com a caneta pressurizada. Então, a gente vai fazendo as aplicações, ou com o derma-roller ou derma-pen, né? Passando, delimitando ali sobre o cabelo. Agora, aqui, a gente já entra na parte corporal. Não só corporal, mas, por exemplo, lipogênicos, a gente pode... É uma enzima, tá? Então, a gente trabalha para lipo de papada, para abdômen, para culote, tá? Para coxa. Então, onde a gente tem aí para queimar a gordura, tá? A gente usa o lipogênicos. E ele é muito bom porque a gente tem 20 frascos de 5 ml. Então, automaticamente a gente sabe que quando a gente fala sobre tratamento de queima de gordura, nós temos que aplicar mais quantidade. Então, por isso que esse vem 20 frascos, tá bem? Então, ele aí, o lipogênicos é corporal e facial, tá? Também. Então, ele é uma enzima de queima de gordura. A maioria das vezes a gente usa para região de lipo de papada, tá? Há quem também use para fazer a parte como se fosse uma bichectomia, só que na realidade é uma parte injetável, tá? Que a gente usa nessa parte da bola de bichar, tá bem? E também dá para ser feito, mas aí tem que ser feito injetável. Ele é injetável, tá? Não tem como a gente trabalhar muito ali, porque não vai ter muito resultado se a gente for fazer com o Derma-Roller ou a Dermapen, tá? E a pressurizada. E o Fibrogênix. Gabriela, Sim. desculpa, é que tem gente pedindo para entrar na sala. Desculpa. É a Luísa. Vamos lá. Obrigada. Bom, e o Fibrogênix, a gente já fala aí que ela é um tratamento, tanto que ele vem menos frascos, tá? São 6 frascos com 20 ml cada um. Então, ele a gente já trabalha, obviamente, com uma queima de gordura também, só que ele já é mais para aqueles casos que já está muito inflamado, tá? Que, na realidade, as esteticistas, quando a gente conversa, a gente percebe, entende mais, que eles dá para ser feito sempre a associação com o lipogênicos, tá? E o fibrogênicos, ele é mais agressivo. Então, ele parte para uma... Desculpa. Então, ele já entra numa parte que é onde a gente tem que ter uma quebra de moléculas. Então, é quando já está muito inflamado, tá? Então, por isso que já se fala fibrogênicos, porque ele também já é para ser aplicado muito mais a fundo, tá? Que é na parte da epiderme. Então, ele é quando já está totalmente inflamado. Então, geralmente, a gente sempre faz primeiro a queima de gordura, para a gente ajudar nessa inflamação, tá? Porque vai causar mais inflamação, então vai queimar mais. E associamos com o fibrogênicos, tá? E ele também pode ser associado em face e corpo também, ok? Alguma dúvida aqui? Não. Não. Perfeito. Bom, aqui a gente já entra na linha profissional do skincare, tá? São a parte do peeling, tá? Vamos lá. São os kits que nós temos. Então, entra aí o universal pré-peeling. Então, ele vai fazer um preparo daquela pele, tá? Os ingredientes que todas elas perguntam. Então, quando vocês ouviram falar do glicólico, mandélico, azelaico, elas sempre perguntam se contém isso. Mas como o nosso próprio catálogo ele é muito explicativo, as preguiçosas que não leem, né? Mas ali a gente está ali para tentar lembrar elas, obviamente. E quando vocês tiverem qualquer tipo de dúvida que vocês não saibam, podem me ligar, tá ok? Porque aí a gente já conversa das partes mais técnicas, que isso, como eu disse, vocês não precisam saber 100% necessariamente, tá? Então, aqui, especificamente para quem faz peeling, a gente sabe que existem inúmeros tipos de peeling, mas esse aqui é o peeling químico, tá? Então, ele tem as associações nas quais eu vou falar agora. Então, faz o preparo com esse verdinho, o pré-peeling. Depois a gente entra com o neutralizador gel, tá? Aí, antes do pós-peeling, a gente tem 2 ativos que nós podemos usar. O Quemicum, tá?
vamos só, Quimicum, e o Clear Poly Peel, tá? Quem gosta muito de fazer a parte do peeling é para a gente tratar melasma, manchas. Então, a gente sempre vai fazer uma associação do Quimicum com o Clear Poly Peel, tá? Obviamente que isso não é na mesma sessão. Então, a maioria das coisas da mesoterapia e também do peeling químico, a gente não trabalha em todos na mesma sessão. Então, é a mesma coisa. Aqui são os frascos, a gente faz a retroinjeção, utiliza o produto e pronto, tá? E guarda e depois volta a aplicar novamente na próxima sessão com um intervalo de 7 a 14 dias, tá bem? Em todas as partes da mesoterapia, tá? Então, o Clear Poly Peel, ele já fala aí tudo. Clear Poly Peel. Então, ele vai fazer um peeling clareador, tá? E aqui a gente sempre faz das áreas tratadas, que o Quimicum, na realidade, ele trabalha muito junto para associar, para clarear essa pele, tá? Então, aqui a gente vê as denominações que eles nos falam. Sempre limpar a pele, isso é um sabonete neutro, nós entendemos isso, mas isso toda profissional sabe. Vamos usar lá o pré-peeling, certo? E o Quimicum. Então, aqui a gente sempre tem as imagens, que é muito bom vocês mostrarem. Tá vendo que ele também ajuda um pouquinho o peeling aí na parte da flacidez, tá? Com a associação dos ativos. E aqui na parte do Clear Poly Peel, a gente já vê a parte para clareamento de pele. Então, muitas pessoas gostam de fazer ele para clarear a pele, até mesmo o peeling, e para rejuvenescer a pele. Ele é um tratamento menos invasivo que a gente tem, tá? Que aí a gente já fala do peeling. Aqui a gente vai ver, ele é um creme que a gente usa no pós-peeling, tá bem? Então, o Oropil, ele é um creme pós-peeling, mas ele é só usado por profissionais. Ele não pode ser vendido para pós-feito o peeling, tá? Porque ele tem muitos ativos que, se as pessoas não souberem usar, as manchas podem voltar ou até mesmo se intensificar mais, tá ok? Aqui já, esses são os skincares, que é para ser feito em casa, tá? Aqui é o Oropil que eu já disse. Há pessoas que indicam para os pacientes, para os clientes fazerem esse uso em casa. Eu, particularmente, não gosto porque tem pessoas que não têm esse cuidado, né? Então, a gente acaba que eu não gosto de indicar. Eu não gosto de indicar os que nós conseguimos usar, que são os outros que nós temos aqui. O Aerozen, ele é um frasco, tá? Ele contém um líquido com álcool 70. A gente gosta de falar para a gente usar ele muitas vezes para fazer unha da manicure, tá? Então, ele é um produto que nós indicamos para as manicures, tá bem? Então, ele tem muitos ativos que a gente sabe que é bom. Muita gente usa diretamente o álcool 70, mas isso não é bom, porque acaba tendo ressecamento da unha, então esse daqui não. Então, ele já tem, além de ter um aroma muito bom, ele consegue ter aí o óleo da árvore, do chá, então tem um efeito calmante ali para a parte da cutícula, então é muito bom a gente indicar isso para as manicures. E também a gente pode, não dá para ser usado isso no rosto, tá? Porque tem gente que passa álcool 70, mas eu não gosto por conta do ressecamento, tá bem? Então ele é mais específico mesmo para a mão, assim como já diz aqui. Esse é um bifásico, um removedor de maquiagem, tá? Um tônico. Então, isso é tudo uma linha de skincare, tá bem? Então, ele tem todos os ativos e sempre é muito bom a gente associar os nossos tratamentos. Aqui são cremes, Hidrazem, Peptifil. O Demai é uma máscara, tá? Que contém aí vitamina C, um monte de coisa. Então, ele é muito bom. Também vem 25 saquetas, então isso é legal para vender para os clientes. Né? Então, é muito bom os profissionais terem, até mesmo para oferecer quando fez um tratamento com eles. Então, é legal vocês irem para essa parte do marketing com eles e falar, olha,
A gente tem aqui, que é uma máscara para ser usado facial, tem 25 saquetas, isso você pode, né, logicamente, acoplar no valor do tratamento e acabar oferecendo aí para os clientes. O acne. Aqui a gente tem o nosso protetor, fator 50. O item, ele trabalha também para fazer um clareamento na pele, então dá para associar bastante com peeling químico, se vocês venderem o peeling para a pessoa. O Last Age, que também dá para ser usado em corpo. Bom, aqui a gente já entra no Blueno. Não sei se vocês deram uma olhadinha nessa linha. Aí. Vamos, eu não dei uma olhadinha. Bom, É. Blueno, resumindo um pouquinho para vocês saberem. Desculpa, gente. Licença. Blueno, na realidade, eu já conhecia desde o Brasil, desde a minha especialização de implantodontia. Usei muito no pós-cirurgia, que é essa pomadinha aqui. Ele tem a liberação de oxigenação, de oxigênio, ou seja, ele tem um processo inflamatório muito bom na parte da cicatrização. Então, é ótimo para vocês venderem aí nessa área. Tem muitos que ainda não conhecem, mas acho que para já não muito. A grande maioria conhece. E isso é mais para dentistas, tá? Então, a gente tem um enxaguante bucal, um gel oral. Essa espuma é muito boa para quem tem prótese, protocolo. Mas aqui a gente já vê, né, os pilares do oxigenativo. Então, é uma linha muito, muito rica e muito boa. Vale a pena depois vocês darem uma olhadinha em tudo, mas eles têm um ativo muito bom e na parte da cicatrização pós-cirurgia, então para quem faz implante e tudo, isso é muito bom. Bom, vamos lá. Alguma dúvida em relação aos mesocoquetéis? Não. Nenhuma? Não. Por enquanto, não. Certeza? Eu sei que as dúvidas vão decorrer no tempo, vocês vão ter. Obviamente, quando vocês estiverem com os clientes, estiverem com os autores, eles sempre vão ter alguma pergunta muito técnica, e aí eu sempre vou estar à disposição de vocês. Vocês podem ligar, mandar mensagem, ou até mesmo, né, fazer uma ligação, ou no Viva Voz, e aí eu converso com o dentista. E é bom vocês colocar, o dentista ou o esteticista, não colocar em alta voz, em viva voz, porque aí vocês também já vão percebendo um pouco e entendendo, tá? Porque é muito o que acontece com as meninas que me ligam. Elas falam, bom, né, quando elas me ligam, elas têm as dúvidas, as doutoras perguntam, e acaba por elas já percebendo, já entendendo, então nas próximas visitações que elas vão fazendo, elas acabam já passando isso para a doutora. Então, esse é um feeling que vocês vão tendo com o tempo, tá? Bom, agora eu vou voltar lá. Deixa eu ver se já está compartilhando. Estão vendo aí? Sim. Bom, aqui a gente já entra nos ácidos, tá? Os preenchedores. Aqui, monofásico. O monofásico, pessoal, a gente tem o monofásico e o bifásico. Os ácidos preenchedores monofásicos, a gente fala que ele é um gel menos reticulado, ou seja, ele não tem, óbvio que quando aplicar vai se sentir uma diferença, vai ver uma diferença ali na área, mas ele não é tão agressivo como o monofásico, tá?
Então, tem profissionais que preferem trabalhar com bifásico e tem profissionais que preferem trabalhar com monofásico. Monofásico, a gente tem uma ação mais rápida, tá? Então, ele tem mais reticulação, tá? E o processo é praticamente imediato. Então, quando a gente preenche aquela área, a gente já vê o resultado imediato, tá? E é quase 100% de certeza de que aquela área vai ficar daquela forma e daquele tamanho, tá? Óbvio que tem um inchaço pós-aplicação, mas depois desincha um pouquinho e vai ficar daquela forma. Então, o bifásico, ele é mais lento. Ele trabalha na ação preenchedora, mas ele é um pouco mais lento. Então, ele acaba, se tem gente que prefere fazer ele por medo, obviamente. Então, isso é muito bom nos casos que as pessoas nunca fizeram preenchedores, né? E quer fazer uma determinada região, então é legal a gente usar o bifásico. Mas isso é muito do profissional. A maioria não trabalha com bifásico, prefere mesmo monofásico, tá bem? Então, vamos lá. A gente tem duas linhas, o Genial e o Ridefine, tá? Aqui nós temos o Genial Lips, ele é um gel, um ácido menos reticulado, tá? Então, ele é para a região de lábios. Genial Lips, lábios. Há também quem faça a região de preenchimento de olheira, por ele ser menos denso, desculpa. Por ele ser menos denso, ou seja, ele é mais maleável, tá? Então, por isso que região de lábios, porque é uma região muito vascularizada. Então, a gente prefere que seja menos denso, tá? Então, para onde a gente for fazendo a aplicação, sempre fazendo a massagem, modelando aquele local. Olheira, obviamente, também como é uma região muito vascularizada, então a gente consegue fazer, né, aquela pressão ali, então a gente consegue colocar o gel no local que a gente quer. Então, sempre para a região de olheira, eu indico o Lips ou o 24, tá? Aqui o 24 e o 26 e o 200. 200 é para corpo, tá? Ele já tem 10 ml, certo? Então, é óbvio que precisa de mais por tudo que é do corpo, tá? Então, ele é para região de bumbum, panturrilha, tá? E ele o grau de reticulação dele é muito alto, porque ele é bem denso, denso mesmo. Porque a gente está preenchendo uma região do corpo, tá? Aqui, vamos recapitular, o Genial 26, ele contém uma seringa, tá? Vem na caixinha, uma seringa de 1 ml. Aqui tá vendo que a gente já viu o grau de reticulação. Então, o 26 a gente sempre vai usar para malar, bochecha, maçã do rosto, queixo. Há quem gosta de fazer a região da mandíbula, que é para aquela parte do contorno, tá? Por quê? Porque ele é mais denso. Então, quando a gente aplicar, automaticamente a gente já vai ver aquele volume nessa área, tá? O 24, a gente já usa, como disse, dá para todos os tipos de rugas médias e profundas. Então, ela é um gel médio, tá? Ele é menos maleável que o Lips, tá? E o 26 é quase nada maleável. Então, algo que a gente tem que tomar muito cuidado quando vai ser aplicado, tá? Então, é por isso que eu disse que ele já é mais para essas regiões onde é óssea, né? Então, mandíbula, maçã do rosto, tá? Queixo. Então, onde a gente aplica sobre o osso, que a gente vai ter uma volumização. E o 24 já não, ele já é um pouco mais maleável, então a gente sempre vai fazer olheira, também dá para ser feito. Suco nasogeniano, que é o que a gente fala que é o famoso bigode chinês, tá? Linhas de raiva, que é aquela rugazinha que a gente tem aqui, tá? Ou até mesmo códigos de barras, que é em cima do, a gente faz o biquinho, a gente tem aquelas linhazinhas que a gente chama de códigos de barra. Então, é sempre assim. O ácido funciona como a gente tem o médio, o forte e o menos forte, tá? Então, menos forte, médio e forte. O Ridefine é a mesma coisa, tá? Somente são duas marcas, não tem diferença nenhuma, nem na composição, nem nada, tá? Contém o mesmo
a mesma dosagem, tá? Todos os ácidos sempre vêm 1 ml, tá? A duração deles, dos tratamentos, de 6 a 12 meses, 8 a 18 meses, depende muito, tá? E aqui a gente já fala em outra, só muda o nome. O Fine Lines, ele também é associado a basicamente a mesma coisa do Lips, tá? Do Genial Lips. O médio e o forte. O médio é a mesma coisa do Genial 24 e o forte é a mesma coisa do Genial 26, certo? Certo. Então, são as mesmas explicações deles. Então, eles têm as mesmas associações, mesma explicação, mesma colocação para mesmo lugar para serem colocados, tá? A diferença é que a gente tem o extra dele. Então, ele tem um a mais aí, tá bem? E aí, o grau de articulação dele é muito, muito, muito alto mesmo. E ele a gente já coloca para parte derme profunda subcutânea. Então, ele é mesmo para... Ele é menos maleável e é onde a gente quer uma projeção muito, muito, muito grande. Então, acaba-se... eu indicaria para a gente fazer a masculinização masculina, tá? Então, a gente usaria para homem, porque o homem tem a musculatura mais forte. E há também, igual a gente tem o Genial Body, aqui tem o Redefine Body, tá? Com a mesma dominação, 10 ml, o grau do ácido hialurônico é 20 mg por ml, gel monofásico. Aqui, novamente, os bifásicos. O Dexteros. Double. Esse é um grau médio, tá? Double. E ele é o bifásico, que é aquele que eu disse para vocês. Ele não tem, obviamente que ele faz uma mudança na parte da face da pessoa, mas ele não é tão agressivo, tá? Então, a gente acaba aqui não usando muito o gel bifásico. A articulação dele também é alta. E aqui também é aquilo que eu disse para vocês. Eles são os bifásicos, então aqui a gente trabalha o double elbow. A articulação dele é como se a gente usasse aí o 24 lips, tá? Então ele é bem menos denso. Agora o polivalente, polivalente, desculpa, a articulação dele é alta, então ele é como se fosse um gel médio, tá? E aqui já disse, para código de barra, contorno labial, ruga da testa, comissura, que é aquela, a gente tem aquela partezinha triste. Então, ele é um gel médio e o gel de volume. É o Genial Volumático. Só que ele é um bifásico, tá? Então, ele atua, mas ele não é tão agressivo quanto o monofásico, certo? E há quem gosta de fazer os bifásicos com lidocaína, que já é com anestesia. Não muda nada. Tem profissionais que gostam e tem profissionais que não gostam, tá? Então, aqui a gente tem sempre com 0,3 de lidocaína. Então, nós temos o de grau 3 e o de grau 4, certo? Só que aí nós só temos essas duas denominações, ou seja, o 3 é médio, é um gel médio, então a gente colocaríamos ele quase igual como o Genial 24 ou o Redefine médio, tá? E o Excellence 4, que é o extra, a gente já colocaria ele como Genial 26, mas ele é um bifásico, tá? Não se esqueçam disso. E colocaríamos ele como um 26 ou como Redefine forte ou extra, tá? E a diferença é que ele tem a lidocaína, que é a anestesia. Certo?
Bom, aqui já são os sérums que nós temos, que também essa marca é suíça, em conjunto com a Excellence. Então, aqui é o Ultra Eyes. Então, esse é um sérum que nós vamos usar só para a região dos olhos. O Shine C Serum, que a gente usa no rosto todo. E o Ultra Face Serum também é para o rosto todo. As diferenças deles são bem mínimas, tá? Eu vou ele. Ele é um spray. Ele é como se fosse uma água termal, tá? Só que ele tem os ingredientes como o ácido hialurônico, o glicogênio, então ele acaba hidratando mais aí a pele. Esse aqui é para anti-idade, que é para ser usado à noite, 2 dias, né? Tem que usar de dia e de noite. Dizem que faz o efeito imediato aí. Eu, particularmente, nunca usei, mas as meninas compraram e gostaram bastante desse rosteirinho. Agora, a parte dos bioestimuladores. O que o bioestimulador faz? Acho que vocês já devem ter visto falar aí muito sobre os bioestimuladores. Deu um boom muito grande, principalmente esse ano, e a procura também deles tem se aumentado mais. Na realidade, a parte da medicina estética, a gente sabe que deu um grande up aí. Então, nós temos o Biodefine, ele é também uma mescla, tá? E o bioestimulador, ele é o quê? Ele é um boom de colágeno, tá? Para o rosto. E para o corpo também, dá para ser aplicado, tá bem? Então, ele produz ali a elastina, tá? Então, a gente vai associar muito bem com as mesoterapias. Então, a gente sempre fala que a harmonização facial é uma associação de mesclas de produtos, tá? E também respeitando, obviamente, o tempo. Então, aqui é o Biodefine. Ele também é com os frascozinhos, tá vendo? Então, ele é líquido. Nós temos o bioestimulador líquido, também temos em gel. O Peptídica, P10. Tá vendo? Então, ele acorda o colágeno que está lá dormindo, então ele é um ativo para a gente colocar. Ele também é para ser injetável. Há quem faça com microagulhamento, mas é aquilo que eu já disse para vocês, não tem a mesma ação de injetar, tá bem? Aqui mais um Genial com Genialift. Só que esse é um bioestimulador, só que ele é em gel, tá? Então, vai ser feito sempre as aplicações e também pode ser feito em rosto quanto corpo também. Muitas pessoas estão fazendo bastante no bumbum. E o nosso Molecholim, que é o nosso carro-chefe aí, tá? Igual o Matheus falou, eu vi que em Portugal não vende Botox, né? As dentais não vendem Botox, é só em farmácia. Mas o Molecholim, ele é um tratamento alternativo, tá? Com o Botox. Então, ele é o que eu tenho feito um protocolo legal aí, né, nos pacientes que eu venho atendendo. Então, eu faço uma bioestimulação primeiro, porque bioestimulador a gente sempre precisa, tá? E o Molecholim, ele trabalha com o efeito lift. Então, a gente acaba associando os tratamentos. Muitas das vezes nem precisa do Botox, tá? Depende muito da pele da pessoa. Então, ele é muito bom para vocês apresentarem para os clientes de vocês, tá? São 5 frascos de 5 ml, então é um produto muito lucrativo, tá? E ele tem um efeito lifting na pele, ou seja, a gente acaba conseguindo fazer uma elevação, às vezes mesmo da sobrancelha, que é muitas coisas que o Botox, a toxina, o pessoal procura. Ele tem um tratamento da pele, fica muito, muito bom mesmo. Depois eu também posso compartilhar com vocês uns antes e depois que eu venho fazendo, para até mesmo vocês mostrarem aí para os clientes. E
ele tem nos surpreendido muito mesmo, tá? Então, ele é associado com Botox. Quando eles perguntam, vocês falam, ele tem as denominações, ele é um bioestimulador associado com Botox, tá? Então, ele faz o efeito lift, é também para ser aplicado, injetável, tá? E dá também, óbvio, para fazer com microagulhamento. A maioria dos nossos produtos dá para ser feito com microagulhamento ou com injetável. Aqui eu prefiro com injetável. E ele também dá para ser feito em rosto, pescoço, decote, mão, que é o dorso das mãos, e corpo, tá bem? Novamente o nosso químico 1. O anti-IAL, o que é isso? Ele é uma substância, né? Eu falo que é um trava-língua para mim, gente, que é o hialuronidase. Não consigo falar isso rápido. Eu sempre treino, mas eu não consigo. Ele é um ativo no qual a gente consegue fazer o enxugamento do preenchedor, tá? Isso todo mundo que faz preenchimento tem que ter no estabelecimento, no consultório ou nos centros estéticos. Porque às vezes tem, obviamente, os contras, né? Então, às vezes tem pessoas que não sabem que tem alergia a algum ativo do produto e acaba se formar algum nódulo, ou a pessoa não gostou muito do volume que teve. Então, esse anti-IAL, ele é aplicável também, onde a gente vai aplicar e ele vai fazer o processo de enxugar, tirar, mandar embora o ácido hialurônico, tá? Então, isso também é muito bom para vocês entenderem, porque isso todo profissional tem que ter no consultório ou no centro estético. E a gente nunca sabe quando que vai acontecer alguma coisa, né, nas nossas aplicações, mas isso é óbvio que sempre acontece, intercorrência, então eles devem ter isso no consultório, tá? Ele é um pó, tá, onde é feito com mistura do soro. Aí tem muitos que perguntam, mas eu também vou fazer isso e depois eu vou perder. Não, a mesma coisa, você vai fazer o seu ativo, vai te retirar o que você vai usar, passar para a seringa, né? E você pode guardar isso e manter sempre em frigorífico, não vai perder os princípios ativos deles, tá bem? Bom, gente, é isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? É tão ruim não ver vocês. Parece que eu tô falando sozinha. Oi, não tá não. Obrigada. Ah, não, fica tranquilo. Vamos lá. Vocês têm alguma dúvida? É bastante informação, mas é o que você falou, conforme a gente for É, indo nos clientes, as dúvidas vão surgindo. É muito normal. É aquilo que eu falo para todo mundo. Vocês não precisam saber cada princípio ativo de cada coisa, entende? É muito produto. E outra, quem trabalha com isso já conhece, tá? Óbvio que tem as marcas que estão aí no mercado que já fizeram o seu nome, tá? O nosso a gente está fazendo o nosso nome, então a gente está o pessoal está começando a conhecer. Então, é chegar e falar, doutora, trabalho com preenchedores, bioestimuladores e tenho a parte de mesoterapia, que são ativos para vocês fazerem com intradermoterapia. Ponto. E dali você vai sempre indicar o catálogo. Como vocês veem, o catálogo nosso ele é muito explicativo. Se a doutora ou o cliente não for preguiçoso, dali eles já sabem tudo. Então, ali já tem todos os ingredientes, tudo que é composto, né? Mas óbvio que tem sempre aquelas dúvidas que pegam vocês aí pelo meio do caminho. E aí é onde eu falo que eu sou a Gabriela, sou a gestora da Medem, então vocês podem me ligar, não tem problema. Então eu recebo todos os dias ligações assim das pessoas. Doutora, tudo bem? Eu tô aqui com a doutora tal, nananã, ela tá perguntando porque assim, elas são mesmo muito cricas.
Então, elas acabam que perguntando incessantemente coisas que vocês não sabem, né? Então, perguntam angulação, que eu vou fazer a aplicação, da parte da mesoterapia, porque também é algo novo para elas. Só que é a mesma coisa que elas já têm no mercado e elas acabam querendo perguntar algo que é mais específico. Então, vocês não precisam saber. Então, automaticamente, vocês podem me ligar ou mandar mensagem, ou até mesmo tem gente que gosta de marcar uma reunião, a gente faz um Teams, faz uma videochamada, pode ser pelo WhatsApp mesmo, porque tem doutoras que preferem dessa forma. E pronto. E a gente tira essa dúvida delas. Certo? Certo. Bom, gente, é isso. Não vou prolongar muito, já ficamos aqui 1 hora, vai. Foi 1 hora, 55 minutos vai dar. Então, é isso. Boa sorte. Tenho certeza Obrigado. que certo para vocês. É um produto que está crescendo no mercado, igual eu falei. Então, eu tenho muita fé que a gente vai dominar Portugal, não só Portugal, mas como a Europa. São produtos ótimos. E, além disso, os valores nossos são muito bons. Não sei se vocês já chegaram a olhar aí os concorrentes. A gente trabalha com um valor muito bom. Fora as campanhas também que a gente tem lançado para, né, chamar mais os pacientes, ou, desculpa, tenho mania de falar paciente, para chamar mais os clientes. Então, eu tenho certeza que é um pouquinho do nosso esforço, óbvio. Sei que vocês não são experts e nem precisam ser, mas já sabem mais ou menos o que é, já sabem mais ou menos o que é aplicar, onde é aplicável, onde não é. E tem a minha pessoa para ajudar vocês aí. Tá Obrigado. bom? Quer falar boa noite, gente. Olha isso. Boa tarde, um bom resto de sexta e um bom fim de semana, viu? Tchau.